Ok, bom, engordei na quarentena. E agora? Esse é o tema dessa nossa conversa aqui no Corona Sem Neuro. E para falar sobre isso, nada mais, nada menos do que a doutora Ana Luísa Vilela, que é médica, nutróloga, especialista, eu gosto de falar assim, não é em obesidade, ela é especialista em emagrecimento. Ana, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a E é gente. sempre um prazer, ainda mais falar num tema tão importante, né? Hoje, quem não engordou na quarentena? Quem não ganhou aqueles quilinhos a mais e está preocupado com a balança? Ana, me fala uma coisa assim, ó. Se por um lado, uma forma de lidar com a ansiedade acaba sendo essa busca, vamos falar, esse comportamento mais compulsivo com a alimentação, e isso pode de alguma forma tranquilizar, o preço acaba sendo muito alto que é pago depois, né? E como você falou, talvez mais de 90% das pessoas tenha ganhado uns quilinhos a mais aí na quarentena, não? Sim, hoje eu tenho pacientes que há 7 anos não me procuravam, eu vinha para consultas esporádicas, agora eles voltaram a ganhar peso. Por quê? Saímos da nossa rotina. Manter o peso, emagrecer é muito rotina, é bons hábitos. Porque assim, a oferta é muito grande, Fernando. A gente entra num supermercado, a gente compra comidas muito calóricas e a gente pode comprar querendo ou não. E acabou que nesse período, qual era a nossa diversão? Ir no supermercado fazer compra. Ou então fazer alguma coisa diferente em casa. Ou então pedir num delivery, um restaurante que você poderia até não ir nele porque era muito longe, mas agora ele vem até você. Então a gente mudou muito os nossos hábitos, sem contar com toda essa preocupação, esse estresse. Aí a gente entra no final do dia com aquela hora do eu mereço. O dia foi tão ruim, tudo aconteceu errado, então agora eu mereço um momento para mim. Então a gente procura prazer. Agora, quando você fala eu mereço, eu penso no seguinte: a pessoa, além de comer mais do que precisaria, não presta atenção muito nas calorias ou até mesmo no próprio valor nutritivo do alimento, e junto com isso também vem aquela questão de, sei lá, deslize ou não, da bebida alcoólica, né? Sim, a gente procura coisas que nos dão prazer. E prazer rápido. Da onde vem esse prazer? Ou excesso de gordura, excesso de calorias, excesso de açúcar, que é muito prazeroso, ou então algum tipo de droga, álcool, cigarro, ou outras coisas, medicamentos e coisas e tal. Então, por isso que agora, nesse período, aumentou tanto a procura por antidepressivos, por isso que nesse período agora aumentou o consumo de álcool, a venda de bebidas alcoólicas. A gente procura aquele prazer que antes a gente tinha numa caminhada, um papo entre amigos. A gente procura esse prazer limitado dentro de casa. Agora, Ana, a Covid-19 é uma doença que tem basicamente duas fases, né? Tem a questão da replicação viral, então o vírus entra na célula do aparelho respiratório, e Sim. depois a gente tem uma questão inflamatória. E talvez das duas fases, a questão inflamatória seja ainda pior, né? Não, porque a Porque questão inflamatória que diz se a gente vai sobreviver ou não e quão grave vai ser a doença, né? então, é bem esse ponto que eu quero chamar a atenção. Bom, Sim. você que está seguindo a gente aqui nessa live do YouTube, comece a seguir a nossa página aqui, dê seu like, ative as notificações, compartilhe o vídeo, porque essas informações são informações muito importantes para a sua saúde e das pessoas que você gosta. Quando a gente fala de alimentação, o que a gente muito escuta falar, isso pode ser em rede social, em revista, em jornal, um monte de coisa, é que dependendo do seu hábito alimentar e do que você come, você pode inflamar o seu corpo. E inflamando o seu corpo na busca por uma alimentação saudável ou prazerosa simplesmente, você pode aumentar até o processo de envelhecimento e abaixar aí a A potência do imunidade. seu sistema imunológico. Não, com certeza. A obesidade, hoje sabe-se que a maioria das pessoas que não estão no fator de risco, naquela idade elevada, ou em doenças como diabetes, um dos maiores fatores de risco para essas pessoas é a obesidade. Então, grande parte dos jovens que vieram a falecer eram obesos ou sobrepeso. Então, hoje a gente sabe que o emagrecimento, cuidar da célula não é estético. Cuidar do corpo não é um processo estético, e sim um processo de saúde. Todas as vezes que a gente engorda, a gente promove uma inflamação do corpo. E essa inflamação é fisiológica. Ela é fator de risco já para AVC, infarto, um monte de coisa. E agora a gente sabe também que ela é um fator de risco para infecções virais. Olha, mas peraí. Quando a gente fala fator de risco, grupo de risco para o coronavírus, a gente fala de pessoa idosa, pessoa que tem cardiopatia, que é diabética, Sim, que é um dos que é grandes. obesa. Que é E eu obesa. acho curioso porque assim, a gente fala de tanta coisa para evitar o contágio ou
estamos buscando aí vacina em forma de tratamento, e parece que assim ficou, isso é um fator de risco, esquece. Mas peraí, a ficha parece estar caindo aqui. De repente você não é obeso, mas vacilou na quarentena e no isolamento e passou a ter um peso maior e entrou dentro de um diagnóstico de obesidade, por isso que eu te pedi até para falar qual que é o diagnóstico de obesidade. Alto lá, você tá, além de estar maltratando o seu sistema imunológico, você está configurando alguém que vai fazer parte desse grupo de risco. Sim, uma pessoa pode ir piorando a sua saúde, ela pode ir diminuindo o seu sistema imunológico aí. Então você estava bem e não necessariamente a gente pode ser um falso magro, que é aquela pessoa que tem gordura visceral ou tem muita gordura no corpo e pouca musculatura e está dentro do peso normal. Então, essas pessoas que têm que tomar cuidado, que é um grupo, a obesidade é uma doença silenciosa. É uma doença que ela vai corroendo aos pouquinhos, ela vai te inflamando, só que você não tem sintoma físico dessa inflamação, a não ser a calça que aperta um pouco, a não ser o ânimo que diminui, aquela barriguinha que às vezes aparece. Então, isso tem que ser aquele pequeno estupim para você procurar um médico, para você começar a emagrecer ou não deixar isso progredir. Bom, mas em linhas gerais, assim, para quem está assistindo a gente aqui, se eu faço aquela conta, né, a gente pode até deixar IMC, aqui, a gente pode deixar aqui nos comentários, ou mesmo assim, você pode pegar e dar uma busca aí na internet e pegar essa informação. O índice de massa corpórea, o IMC, isso serve para dar o diagnóstico de obesidade ou ele é um pouquinho mais complexo? É um pouquinho mais complexo. Ele é um dos itens. Outra coisa muito importante que também a gente pode deixar é a circunferência abdominal. Hoje a gente sabe que a gordura visceral é a principal gordura de risco. A gente tem dois tipos de gordura, assim, resumindo, para ficar fácil, uma gordura de guarda, que é aquela gordura da brasileira, né, bumbum, perna, e a gente tem aquela gordura da barriguinha. Peraí, essa gordura de fora que dá os contornos, que dá a questão estética, é só ok. Isso não é sinal de doença. Essa pode não ser sinal de doença. A gordura que leva a doença é a gordura visceral, aquela que está entre os órgãos. Então você fez um ultrassom um dia na sua vida, deu esteatose, aquele pouquinho de gordura, opa, já liga a luzinha. Agora, quando a gente fala gordura visceral, é a gordura que está dentro da parede abdominal ou não? É além disso, é a gordura que está por entre as células do tecido normal, por exemplo, dentro do coração, dentro do fígado, dentro do próprio músculo. É dentro do órgão. Não é essa barriguinha. Essa barriguinha que você pinça, você tirou, você é flácida, você teve 2, 3 gestações, ou então homem mesmo, você pinçou, puxou, não é essa gordura que a gente está falando. É aquela barriga dura. Sabe aquela barriga que tem alguma coisa além, que você pinça a pele é pequena, mas está lá dentro. Essa é a gordura perigosa. É essa que aumenta a inflamação, é essa gordura onde o vírus replica, que agora a gente está falando de corona, é onde fica guardado um pouco do material genético do vírus, aí demora. É essa gordura que a gente tem dificuldade para jogar medicamentos nela. Por isso que um gordo precisa de muito mais remédio do que um magro para se tratar. Então, porque essa gordura é um tecido pouco vascularizado e um tecido de guarda. Agora sim, não é só o índice de massa corpórea, mas é ele também, junto com a circunferência abdominal e com o olhar de um especialista. Quer dizer, né, quando a pessoa está além do normal, não precisa nem ser especialista para perceber. Né? Mas às vezes está numa situação limítrofe em que o indivíduo sobe na balança, parece que o peso está ok, mas a proporção dos tecidos, ou sei lá, de gordura, de água, de proteína, tudo está alterado. Está alterado. E a gente tem que pensar que hoje em dia a gente trabalha com um projeto de longevidade. Tudo bem, você tem 30 anos hoje, você vai no médico, teus exames estão ok? Estão dentro da normalidade? Isso não quer dizer que teu corpo está bem, porque você pode estar gastando mais dos seus órgãos do que o normal. Por exemplo, teu pâncreas pode estar fazendo muita força para manter sua glicemia boa. Então você está queimando vida útil dele. Teu fígado está trabalhando É tipo um automóvel que de repente eu não olhei ali se a roda não está bem ajustada e ela está queimando muito mais pneu do que o necessário. Do que o necessário, é isso. E um dia vai falhar. Você vai pagar caro, porque você vai morrer mais cedo. Em última análise é isso. É isso. Aí você fica diabético. Você fala, nossa, mas eu não tinha nada, agora eu estou diabético do nada. Não é do nada. Você já estava gastando isso antes. Agora, Ana, eu queria, assim, dicas interessantes e importantes que a gente pudesse utilizar no nosso dia a dia nessa época aí, que parece que veio para ficar no sentido de que parece que isso é o nosso novo normal. Enquanto não chega uma vacina, enquanto não tem um remédio, quais são as dicas, assim? Como é que eu posso, de alguma forma,
premiar o meu cérebro com a sensação de que eu consigo reduzir a ansiedade colocando alguma coisa na boca, que ao mesmo tempo tem algum sabor e ao mesmo tempo não provoque esse efeito colateral, que é empurrar todo mundo para ganhar peso, ficar obeso, além de perder a silhueta, perder a saúde. Então, a gente tem que olhar muito para a nossa rotina. Fazer uma nova rotina. Voltar passada, por enquanto, não tem jeito. Então, a gente vai se programar. A gente está ficando mais em casa. Então, por que não programar melhor nossa alimentação? Fazer trocas saudáveis. Por exemplo, eu quero comer um estrogonofe. Faça o estrogonofe em vez do creme de leite, use coalhada, use alguma coisa com menos calorias. Sempre que você conseguir fazer trocas boas, é ótimo. Saladas e verduras, sempre coma. A gente é muito apegado no morder, mastigar. E isso ativa o nosso núcleo de saciedade. Então, sempre que você conseguir uma salada, uma sopinha com alguns pedaços antes, para ir estimulando com alimentos mais ricos em vitaminas, sais minerais, é interessante antes de você ir para o carboidrato, porque aí você já está saciado, de certa forma. Agora, que dica você daria? Por exemplo, aquela sensação que a gente tem de, sei lá, comer uma pipoca ou uma batatinha frita ou alguma bolachinha. Qual que é a dica? O que eu posso usar para substituir isso? Então, eu tô fazendo lá em casa assim, porque eu também engordei, não sou santa, tô emagrecendo agora. Mas o que eu faço? Eu compro rabanetinho, mini cenourinha, faço molhos, mostarda é muito bom, limão é muito bom. Uso esses aperitivos no dia a dia. Procuro comprar mussarela de búfalo, não compro queijo muito calórico. E água, se você for beber para cada taça de vinho, 3 de água. Só muda a taça de vinho quando você conseguir tomar esses 3 copos de água, porque você vai se hidratando. A gente não tem aquela desidratação natural que dá ressaca. Não, e aí a você gente está dando uma dica menos. muito bacana, porque assim, usualmente quando você vai num restaurante, tem um jantar, alguma coisa, é colocada uma taça de vinho e lhe perguntam, quer água ou não quer água? Ele não se aceita e toma uma água em conjunto. Sim. Mas a proporção de 3 para 1, então, é benéfica? 3 para 1. Porque, você não vai conseguir tomar 6 copos de água mais 2 de vinho. Você já vai estar por aqui. Você não vai falar para o teu cérebro que você não pode. Você pode. Você está tomando. Então, só que você colocou uma condição. Mas você pôs uma condição. E uma condição que você consegue. Não é nada difícil. E você vai tomando. A dica também é usar a mesma taça, tá? Porque muitas das vezes a gente bebe mais álcool só pelo ato de tomar. Ficar levando a boca. Então, se a gente tem isso com água, ótimo. E a gente não precisa consumir tanto álcool assim. Agora, Ana, o que você acha dessa possibilidade de se adotar, por exemplo, pular alguma refeição como método de controle do peso? Estou falando aí do jejum intermitente. Pular café da manhã, pular janta, pular almoço. Você acha isso legal? E se for para pular, qual que você orientaria, ou pelo menos daria a dica, né? Lógico que aqui a gente está falando muito aberto aqui na live, mas a gente sabe que tem um profissional, tem um médico nutrólogo, tem um nutricionista que sempre deve ser consultado para qualquer coisa mais radical. Mas aqui, você já deu uma dica de ouro. Ok, você não vai largar o vinho na refeição, mas coloca 3 copos de água em conjunto. Você não vai largar aquele aperitivo, mas você troca ele. Você não vai largar o estrogonofe, mas você coloca uma outra coisa que não creme de leite, né? Que vai te encher. Que vai dar mais. O que você acha desse negócio de pular refeições? Então, eu acho que jejum intermitente é para quem sabe fazer jejum intermitente. Quem tem um corpo físico, uma musculatura que suporte isso. Então, agora, se você vai começar sozinho, não comece pelo jejum intermitente. Tá? Procure a ajuda de um profissional de saúde para tal. Agora, quero melhorar a minha dieta nesse período e estou sozinho. Vamos comer menos, reduzir as porções, não pular a refeição. Porque se você pula uma refeição, se você não está muito certo disso, a outra você vai estar com mais fome. Então, a chance de você falhar quando for comer é muito grande. Então, isso não é para fazer sozinho. Dá muito trabalho, é difícil. A gente sabe o que a gente tem que fazer para emagrecer. Todo mundo sabe, a informação está aí. Não é fácil, Fernando. A gente tem que sair de um processo, de um vício alimentar ruim, de uma inércia de emagrecimento, é muito difícil. Se fosse fácil, todo mundo era magro. Agora, tem uma dica que você deu para a gente conversando, uma dessas conversas que a gente já teve em televisão, em coisa assim, e eu achei muito bacana, que é de prestar atenção no ato da alimentação e principalmente na questão da mastigação. Pode parecer chato isso, mas se a gente presta atenção em quantas vezes a gente está mastigando um alimento, isso também faz com que o nosso cérebro tenha um
tempo, né, e um processo para entender aquele ato. E não simplesmente levar de uma forma voraz a boca. Por isso que a gente fala muito, não coma na frente da TV, não ensine seus filhos a comer sem prestar atenção na comida. Então esse negócio de iPad, esquece, criançada, do lado, entenda o que você está comendo. Ponha na boca, sinta o paladar. Separe a comida. Tá? Tem pessoas que têm paladar mais adocicado. Então, até aí, tudo bem, coloca uma fruta no meio, vai super bem no meio de uma salada. Mas assim, entenda o que você está comendo. Então, menos calórico primeiro sempre. Essa é a rotina. Saladas, folhas, legumes e verduras cozidas. E depois, aquele carboidrato maior índice glicêmico. Tipo, depois você entra com arroz. A ordem seria folhas, proteína, que é a carne, e depois o arroz. Interessante isso, porque as crianças geralmente perguntam, né? Falam, pai, se lá dentro vai misturar tudo, por que eu não posso começar pela sobremesa? Porque você vai comer a sobremesa e depois ainda vai continuar com fome, vai comendo mais. Você vai comendo menos calórico para o mais calórico. Quando você chegar no último, você já não vai querer tudo mais. Aí já perdeu a graça, né? Já perdeu a graça. Passou por isso aí. Agora, Ana, o seguinte, pergunta chave, e que eu tenho certeza que você daí que está assistindo a gente vai adorar e vai amar saber. Para quem já engordou na quarentena, e aí? Como mudar esses hábitos agora e perder peso? Dá tempo ainda? Dá ou tempo. Jogo perdido? Não, dá tempo ainda e tem que dar tempo. Porque a gente sabe que esse período ainda de quarentena vai se estender provavelmente até o final do ano, até ter uma vacina eficiente. E isso provavelmente não vai chegar antes de outubro, novembro. E a gente vai precisar rever os nossos hábitos. Não dá para ficar engordando todo dia. Uma coisa é emagrecer 1, 2 quilos. Outra coisa é emagrecer 10. A gente sabe o grau de dificuldade. Então, corre atrás. Engordou um pouquinho agora nesse período de 3 meses? Vamos correr atrás disso. Sempre é mais fácil emagrecer 3 quilinhos do que emagrecer 12, 14. Ou seja, então é bom, de alguma forma, a pessoa ter o hábito de se pesar, sabendo que isso não é suficiente para diagnosticar a obesidade, para pelo menos ter uma noção de se a coisa desandou. Não. E uma coisa muito importante que a gente tem que falar aqui. Existe um mito muito grande que quando a gente faz dieta, quando a gente emagrece, a gente diminui nosso sistema imunológico, a gente fica mais apto a pegar doenças, a gente fica fraquinho. Muito pelo contrário. Agora é a hora da gente ser saudável, agora é a hora da gente melhorar. Se a gente controlar nossa glicemia, nosso risco é menor. Se a gente diminuir nossa reserva de gordura, nosso risco é menor. Se a gente comer melhor, nosso risco é menor. Então não deixa para depois o que você pode fazer agora. Porque se a gente já tivesse feito, a gente ia estar muito bem, a gente ia estar com o sistema imunológico bem, sem esses riscos e saindo de um processo inflamatório que possa vir a ter. Bom, é isso aí. Então, corona sem neura, né? Sem a gente neura precisa total. entender que existem riscos, que existem problemas, mas como a doutora Ana falou, ainda dá tempo. E vamos aproveitar esse momento, esse desafio que acaba sendo o gerenciamento do comportamento diferente para ter mais saúde e ter mais vida boa dentro da nossa experiência aqui na Terra. Ana, vamos deixar para o pessoal aqui as suas redes sociais. Eu estou vendo que você tem o Instagram, que é o @doutora DRA, né? Doutora Ana Luísa com S, Vilela com L só. Isso. Não é isso? E tem outros também. Tem YouTube, né, Ana? Tem o site. E tem o site que também é doutora Ana Luísa Vilela. Se eu colocar doutora Ana Luísa Vilela no Google, aparece. E o que eu mais gosto, especialista em emagrecimento. Eu que gosto de fazer, né? É isso aí. Ana, muito obrigado, viu? Muito obrigada. Foi um prazer. Sempre um prazer, né, Fernando?